Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 4, a partir do versículo 1, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Meus irmãos, nós já aprendemos que quando Deus decretou na eternidade salvar um povo para o louvor da sua glória, ele decretou todos os meios para alcançar esse fim. E os meios determinados por Deus, eles seguem uma ordem moral que é consistente com o seu caráter e segundo a qual todas as coisas devem acontecer. Deus não faz as coisas fazendo gol de mão, né? Como disse um certo líder de uma organização evangélica. Não, Deus, ele criou leis, essas leis são consistentes com seu caráter, portanto elas são justas, leis de causa e efeito, e essas leis regem a sua criação. Há uma ordem moral no universo. E nessa perspectiva nós já falamos também, e apenas estamos relembrando, que um dos fatos necessários à nossa salvação era que o nosso Redentor fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para nos salvar, Deus precisava se fazer homem. Este era o meio necessário e não havia outro, porque não há outro meio melhor do que aquele que Deus decretou. E para que experimentasse plenamente a sua humanidade, nosso Senhor precisou passar pela experiência do sofrimento e da tentação. Para, de fato, experimentar a sua humanidade até as suas últimas consequências, ele precisava ser tentado e sofrer. Primeiro, como parte do seu aperfeiçoamento como Salvador. Sim, Jesus, segundo a sua humanidade, precisou ser aperfeiçoado de um estágio inicial, incipiente, de perfeição, para um estágio mais completo de perfeição e maturidade. Então, meus irmãos, também esse sofrimento, em segundo lugar, precisou acontecer para que Jesus fosse nosso legítimo representante e substituto perante Deus. E terceiro lugar, para que ele pudesse morrer a fim de destruir aquele que tem o poder da morte. É em Hebreus, especialmente, que nós temos essa verdade mais bem explorada. Por exemplo, em Hebreus 2, verso 10, está escrito: porque convinha, essa palavra convinha, significa era necessário, era obrigatório, era indispensável, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, conduzindo muitos filhos à glória, está falando de Deus Pai, aperfeiçoasse, que Deus Pai aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então ele está dizendo, era necessário que o Pai
aperfeiçoasse o Filho na sua humanidade por meio de sofrimentos. E no verso 14 do mesmo capítulo 2 de Hebreus, somos ensinados, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa expressão carne e sangue significa a natureza humana, na sua fraqueza. Então, ele precisou participar da natureza humana. Meus irmãos, é nesse contexto maior, nesse contexto teológico, que se insere a tentação de Jesus. Como verdadeiro homem, era necessário, era obrigatório, era preciso que ele fosse tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa expressão, tentado à nossa semelhança, título da sua mensagem é tirada de Hebreus capítulo 4, verso 15, parte B. Era necessário que ele fosse tentado como nós. Então, você passou por várias tentações, você conhece suas tentações, você sabe das suas fraquezas. Eu quero que você, nessa noite, saia daqui mais consciente. Cada tentação que você passou, está passando ou passará, cada sofrimento, dor, angústia que você passou, está passando ou passará, foi experimentado pelo Senhor Jesus. E Ele, então, sabe exatamente o que você sente quando você passa por essas tentações. Então, esse texto do capítulo 4, ele faz parte daquele bloco em que Lucas registra a preparação de Jesus para iniciar o seu ministério. E nós vimos que outros fatos fizeram parte da sua preparação e estabeleceram as credenciais de Jesus. O primeiro fato foi a pregação de João Batista. João Batista chamou o povo ao arrependimento, preparando o caminho para a vinda de Jesus e anunciou Jesus ao povo. Nós vimos isto no capítulo 3. O segundo fato foi o batismo de Jesus. Nesse batismo, Jesus já se manifesta como aquele que se faz um com o seu povo, como que participando do arrependimento do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, neste momento, ele tem a declaração e o testemunho das demais pessoas da Trindade. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como de pomba. Isto é visto pelo menos por ele mesmo e por João, como vimos na mensagem anterior. O Espírito vem para capacitar Jesus, para ungir Jesus, para que ele pudesse exercer o seu ministério. E o Pai do céu brada um testemunho dizendo, tu, na verdade falando para ele, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Agora nós estamos na tentação do Senhor Jesus, mas antes da tentação eu quero destacar para você, nós não lemos esse texto, mas ele faz parte da nossa exposição, que antes da tentação, Lucas traz a genealogia de Jesus. E um fato interessante é que somente Lucas e Mateus trazem a genealogia de Jesus. Mas cada um começa de modo diferente. Mateus começa do início até Jesus. Lucas começa de Jesus voltando para o início. Mateus narra a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Lucas narra a genealogia de Jesus começando de Jesus indo até Adão. Porque Lucas quer enfatizar, enquanto Mateus quer enfatizar que Jesus é o rei prometido, o rei messiânico, filho de Abraão, Lucas quer enfatizar que Jesus é o filho de Deus, mas também o filho do homem. Ele é o último Adão. Ele é aquele para quem Adão apontava. Adão prefigurava Cristo. Quando Deus fez Adão, ele tinha em mente Cristo. E ele veio para salvar os descendentes de Adão. Ele veio para anular a herança maldita de Adão.
Por isso, Lucas, antes da tentação, traz essa genealogia. Uma terceira diferença é que Lucas, muito provavelmente, ele descreve a genealogia de Jesus, enquanto Mateus descreve por José, Lucas descreve possivelmente por Maria, que seria também uma descendente de Judá, que é a sua mãe biológica. Porque se você olhar, Jesus era como se cuidava filho de Eli. Ele diz que era como se cuidava, verso 23, filho de José, filho de Eli. Mas o pai de José, conforme Mateus, é Jacó, e aqui ele é mencionado Eli. Então, nós não vamos entrar na discussão, mas uma das possíveis explicações é que havia muitos descendentes da genealogia, e cada um enfatizava aquele que tinha a ver com o seu propósito. Mas uma das explicações seria que aqui se trata da família de Maria, dos homens que faziam parte da família de Maria, até chegar onde a linhagem de José e de Maria se cruzam ali, por Judá, Davi e Abraão, mas passa pela mesma linhagem. Mas o ponto aqui é que Lucas está confirmando Jesus como o filho do homem e como a semente da mulher, como o último Adão. E é exatamente um paralelo que Lucas quer estabelecer entre Jesus e Adão nessa tentação. Há também um paralelo implícito, como veremos, entre Jesus e Israel, mas esse paralelo é mais enfatizado por Mateus. Aqui ele também é mencionado implicitamente por Lucas, mas a ênfase de Lucas vai ser no paralelo entre Jesus e Adão, porque Adão também foi tentado. Então é esse o ponto. Então nós já observamos que a tentação, portanto, faz parte da preparação de Jesus para o seu ministério. E é por meio dela que Jesus será confirmado como aquele que veio para destruir as obras do diabo, como a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E assim cumprir a palavra pronunciada no Éden, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade, disse o Senhor à serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, numa tradução livre do hebraico, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o início dessa manifestação da vitória de Jesus contra Satanás ao longo de todo o seu ministério, sobretudo através da libertação dos oprimidos do diabo. Ele vai mostrar esse poder vencedor, mas é na cruz que ele vai dar o golpe final. E na sua vinda, ele consumará essa destruição de Satanás. Embora todos os sinóticos, João não o faz, eles registram a tentação de Jesus, somente Lucas declara explicitamente que o Senhor estava cheio do Espírito Santo quando voltou do seu batismo. Observe verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Irmãos, quando você tem o registro de um mesmo fato por testemunhas distintas, cada uma delas, mesmo que todas elas sejam fiéis, pode trazer um relato diferente. Isso tem a ver com seu propósito, sua personalidade, as coisas nas quais ela quer pôr uma ênfase. E Lucas é, como eu já falei, dos evangelistas o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo. Lucas vai mostrar isso, inclusive, em Atos. Então, além disso, conforme o registro de Lucas, nosso Senhor não apenas foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Mateus e Lucas dizem que Jesus foi impelido ou levado ao deserto. Mas Lucas usa uma expressão, uma preposição distinta. Ele diz que Jesus foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus não apenas foi levado pelo Espírito ao deserto, mas foi guiado pelo Espírito durante o período que ele estava no deserto. Lucas quer ressaltar que foi no poder do Espírito Santo que Jesus enfrentou o diabo. Foi no poder do Espírito que Jesus, como Filho do Homem, exerceu o seu ministério. E será pelo poder do Espírito que ele enfrentará o diabo e o vencerá, mortificando a sua natureza humana,
diante das tentações. Isso já nos ensina de cara, e a gente já adianta aqui a aplicação. Como vencer a tentação? Não é por nossa própria força, é pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Não é por nossa própria força, embora não seja sem esforço espiritual da nossa parte. Preste atenção. Dizer que não é pela nossa própria força não quer dizer que não envolva nosso esforço. Certo? Isso fica claro porque Jesus, durante esse período de preparação, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto e ele fez o quê? Ele jejuou e orou. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Está escrito aqui que durante 40 dias nada comeu naqueles dias. Aliás, isso é possível pelo poder sobrenatural de Deus. Já falamos que poucos homens tiveram tanto tempo em jejum e oração. Nós podemos lembrar aqui de memória de Moisés e de Elias. Mas Jesus jejuou e orou. Sim, irmãos, alguns desafios na nossa vida demandam que nos humilhemos ao Senhor de um modo especial por meio do jejum e da oração prolongada. Não temos tempo para falar aqui, trazer aqui uma doutrina sobre o jejum. Um dia podemos fazer isso, já fizemos no passado, mas é importante que o crente entenda a necessidade da prática em muitos momentos, sobretudo de calamidades, de situações difíceis, de desafios que são especialmente cruciais e importantes para a nossa vida, que nós possamos ir além da simples oração e precisamos jejuar. Se o Filho de Deus, sendo perfeito, precisou jejuar em preparação para o seu ministério, quanto mais nós para enfrentarmos o nosso desafio. Então, mas não é pela nossa própria força. Este é o ponto. Irmãos, eu quero descrever essa tentação de Jesus, trazendo aqui, na verdade, mostrando aqui, que Jesus foi tentado, a primeira coisa que Lucas diz assim, lá no final, no verso 13, passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Foram 40 dias, irmãos, não foram, pelo que eu posso concluir, e não estou sozinho, apenas 3 ocasiões que o diabo o tentou. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Está no verso 2. Então não foram só 3 dias ou 3 vezes. Aqui o que Lucas e Mateus igualmente faz é um resumo. E nesse resumo, ambos os evangelistas, porque Marcos não descreve as tentações, ele só diz que ele foi tentado pelo diabo, que ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mas ambos descrevem o que nós poderíamos considerar 3 áreas. E aqui estão as 3 áreas, vamos dizer, as 3 grandes áreas nas quais somos tentados. E essa é a nossa proposição. Jesus foi tentado nas 3 áreas nas quais todos nós somos tentados. E essas 3 áreas, elas são descritas como aquilo que move o mundo. São as 3 áreas em que o mundo se move e que estão descritas em 1 de João capítulo 2. Eu quero que você abra lá para você entender e nós fazemos a comparação. 1 de João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Tem 3 áreas em que a nossa cobiça atua no nosso coração. E João as descreve como os pilares que movem o mundo. No capítulo 2, de 15 a 17, assim nos adverte a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí, o que é o mundo? A gente diz, não, o mundo é o que está lá fora, né? A gente está aqui na igreja, nós não somos do mundo. O mundo é aquele povo que está lá na balada. Não é local, irmãos.
tem a ver com o espírito, com a inclinação, com a disposição do coração. E aqui João descreve o espírito do mundo. Porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é a mesma palavra que concupiscência, são sinônimos. Se você quiser, anote aí. Concupiscência é um sinônimo de cobiça. E principalmente para as crianças maiores que já anotam, o que é cobiça? É aquele desejo que fica pulsando no meu coração, é aquele desejo que eu não consigo controlar, de ter alguma coisa, de satisfazer algum anseio. Sabe? Cobiça é um desejo ardente. A raiz da palavra é a mesma raiz de fogo. Então, a concupiscência é o mesmo que cobiça. Aqui estão as 3 áreas em que nós somos tentados. São as 3 áreas em que o mundo tenta nos atrair. A concupiscência ou cobiça da carne, que é o quê? É o desejo por satisfazer a nossa natureza egoísta, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. A satisfação, a gratificação, o desejo de agradar a nossa carne. Depois ele fala a concupiscência dos olhos. Nós somos guiados pelo que atrai os olhos. É por isso que aqueles pacotes de batata frita, eles sempre estão assim na prateleira, piscando por você, mesmo que só tenha 3 dedos de batata frita lá dentro, né? Você aperta assim, se você furar, ele murcha, você fica decepcionado. É por isso que o sanduíche, dessas sanduicherias aí, ele é numa foto gigante, mas quando você pega na mão, parece que você está pegando uma hóstia, né? Tão pequeno que ele é. Porque o mundo sabe que a gente é atraído pelos olhos. Então, a concupiscência dos olhos é aquele desejo que é incitado pelo que os olhos veem, pela beleza aparente das coisas, pela aparência das coisas. E a terceira área é a soberba da vida. E essa palavra soberba da vida, ela era uma palavra, a mesma usada para descrever a ação dos vendedores ambulantes. E também dos filósofos sofistas. O que o vendedor ambulante faz? Não estou dizendo que todo é assim, mas aqueles que gostam de vender quinquilharia, dizendo que é coisa boa, né? Aqueles remédios para todos os males, e aí, especialmente nas cidades grandes, tem aquele sujeito que ele mostra para você que aquele remédio serve para tudo, e ele tem uma lábia, mas é só lábia. Ou seja, ele demonstra ser ou oferecer a você o que de fato ele não tem para oferecer. E os filósofos sofistas, eles valorizavam o discurso, a retórica, independente da verdade. O que era importante era o discurso. Então, a soberba da vida é essa inclinação que temos para parecer mais do que para ser, de ser reconhecidos, de ser admirados, de ser louvados. É isso que nos leva, que nos move nas redes sociais, né, a nos exibirmos. Eu não estou dizendo que você não pode compartilhar sua alegria com os amigos, mas tem muita exibição também. Então, essas 3 áreas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, Jesus foi tentado nessas 3 coisas, e nós também somos. Eva foi tentada. O que é que diz lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, satisfaria o seu apetite, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, para ser como Deus, soberba da vida. As 3 áreas.
Ela caiu. E Adão caiu também. Veja como Jesus é tentado nessas mesmas três áreas. Primeiro, no verso 3, primeira tentação, observe, disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Por que o diabo fala isso? Porque no verso 2, no final, Lucas observa que Jesus, ao fim daqueles 40 dias, teve fome. Então o diabo o tenta no desejo que Jesus tinha. E veja, o desejo, a fome, não é um desejo mau em si. Mas qual é a natureza da tentação? O diabo está tentando Jesus na área da concupiscência da carne. Ele está tentando Jesus a usar o seu poder divino para satisfazer seus desejos imediatos. Fazer um golzinho de mão. Só que isso desviaria do projeto de ser plenamente humano, que era necessário para a nossa salvação. E eu queria observar, veja, que Satanás diz, se és o filho de Deus, na língua portuguesa não há diferença. A conjunção se expressa a condição de dúvida e condição de fato. Condição de dúvida é mais ou menos assim: se você é homem, eu quero ver você amassar essa colmeia, essa casa de cabo aí com a sua mão. Ou seja, eu estou duvidando que você é homem, você vai provar, certo? Mas, se eu disser assim, se você é meu amigo, por que você não me ajuda nessa área? O se não é mais condição de dúvida, condição de fato. Eu estou dizendo, já que você é meu amigo, no grego existem duas palavras. E aqui o diabo usa aqui, ela aponta uma condição de fato e não de dúvida. Ele não está desafiando se Jesus é filho de Deus. Na verdade, ele está usando a declaração que Jesus acabara de ouvir do Pai. No capítulo anterior, o que Jesus ouviu do Pai? Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Olha, você é o filho de Deus, por que você está passando fome? Você é filho de Deus, você não precisa disso. Manda, dá uma ordem, que essas pedras se transformem em pães. Ele tenta Jesus na sua divindade. Ele sabe que Jesus não tem dúvida de quem é. Ele sabe. Os demônios sempre diziam isso. Então ele desafia, já que tu és filho de Deus, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer milagres. O diabo continua falando isso, às vezes, dos púlpitos, né? Você é filho de Deus, né? Você pode determinar em nome de Jesus. Essa tentação é antiga, viu? E o diabo sobe o púlpito para falar isso. Para você determinar, para você fazer e acontecer. É o que ele está dizendo. Resolva a sua necessidade. O diabo usa os status divinos de Jesus para incitar nele a concupiscência ou cobiça da carne. Mas Jesus sabia naquele momento qual era a maior necessidade e qual era o maior alimento. Jesus respondeu, está escrito. Jesus não discutiu com o diabo. Jesus disse, olha, eu sou filho de Deus, mas... Não. Ele respondeu tão somente com a Escritura. Ele trouxe à sua memória a Escritura. Está escrito, não só de pão viverá o homem. E aqui a declaração de Jesus é mais curta que a de Mateus. Jesus está aqui citando um texto da Escritura que estava ligado exatamente à experiência de Israel no deserto. Eu falei que há um paralelo entre Jesus e Israel. Em Deuteronômio capítulo 8, se você quiser abrir lá, o Senhor Deus está relembrando a Israel dos 40 anos que o seu povo havia passado no deserto. Lembrando que Deuteronômio é aquele livro que é escrito no contexto do fim do ministério de Moisés e do fim da jornada dos filhos de Israel, prestes a entrar em Canaã. E no capítulo 8, versos 2 e 3, o Senhor Deus fala a Israel por boca de Moisés acerca do propósito do deserto para a vida de Israel. Olha só, Israel passou quantos anos? 40 anos. Jesus passou 40 dias. Há um paralelo aqui. Ele está se fazendo um com o seu povo. Ele é
o verdadeiro Israel. Então, olha o que está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Lembra um pouquinho da história, a gente não vai para lá, porque são várias narrativas. Lembra, eles tiveram fome, essa gente não tem o que comer, não tem o que beber, tiveram sede, não foi? Deus mandou mandar codornizes, eles não murmuraram? Quando tiveram fome, eles murmuraram. Quando tiveram sede, murmuraram. Foram reprovados. E ainda quando Deus deu o maná, teve uma hora que ele disse: a nossa alma tem fastio desse pão vil. A gente tem saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres que nós comíamos, das cebolas, dos alhos que nós comíamos de graça no Egito. Mentira, eles eram escravos. Eles foram reprovados. Mas olha o que ele continua dizendo no verso 3 de Deuteronômio: ele te humilhou e te deixou. Ah, filho de Deus, presta atenção. Via de regra, Deus supre nossas necessidades e nunca nos falta o pão, mas às vezes Ele pode nos fazer passar fome para provar a nossa fé. Deus diz para o seu povo: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, e aí o que Jesus cita, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. O verdadeiro alimento que te sustenta não é o pão material, é o espiritual, é a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que você tem tanto sustento físico como sustento espiritual. É pela palavra de Deus que Ele atua na sua providência. Então o que você mais precisa, mais do que pão, é da palavra de Deus. Mateus registra uma resposta um pouco mais completa. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, meus irmãos, o diabo queria desviar Jesus da sua missão, que era se esvaziar, assumindo a forma de servo. Ele queria afastar o nosso Senhor do caminho da cruz, do caminho da obediência. Vir ao mundo era cumprir a palavra do Pai, obedecer ao Pai. Isto era mais importante para ele do que comer. E é isso que nós precisamos entender. Qual é o valor maior para mim? Se o valor maior para mim me faz pecar contra Deus, então aquele valor é um ídolo. E o diabo vai até usar algumas coisas que são verdades. Era verdade que Jesus era o Filho de Deus, mas com uma conclusão falsa. Jesus respondeu como? Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Tem mais coisa que minha alma precisa. Jesus sabia que precisava sofrer, passar por aquilo para ser o nosso Salvador, para cumprir o propósito do Pai. Isso era mais importante do que comer. Ele haveria de dizer aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Esse é o meu alimento. Em segundo lugar, então, o diabo, diz a palavra de Deus, e aqui Lucas ele inverte a ordem de Mateus. Ele inverte a ordem que Mateus coloca. E diz que elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Tudo indica, toda a linguagem indica que agora o diabo proporciona a Jesus uma visão. Porque a única forma de você mostrar num relance, num curto espaço de tempo, todos os reinos do mundo, veja, todos os reinos do mundo, a glória desses reinos, era preciso ser uma experiência sobrenatural. Então, atenção, hein? O diabo se transforma até em anjo de luz para enganar. Sobrenaturalidade não é sinônimo de verdadeira espiritualidade. Jesus tem uma experiência sobrenatural, ele tem uma visão, presta atenção, crente,
Mas quem dá essa visão é o diabo. E ele diz assim: dar-te-ei toda esta autoridade, a palavra aqui é autoridade delegada, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Alguns dizem que o diabo está mentindo e há quem argumente assim, mas eu creio que o diabo está falando certa verdade, porque de fato antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o diabo tinha certo poder para cegar o entendimento das nações, e Jesus quebra esse poder e limita esse poder do diabo a partir da sua morte na cruz. Isto é muito claro porque a Bíblia chama os espíritos de dominadores deste mundo tenebroso. Lá em Efésios 6. Forças espirituais do mal. O diabo é chamado príncipe da potestade do ar. Claro que o reinado dele não está acima do de Deus. Mas Jesus não era Deus? É, mas ele tem que cumprir plenamente a sua humanidade. E ele tem que conquistar o reino como o último Adão. Esse é o ponto. Então o diabo está dizendo, olha, eu posso te dar essa autoridade, eu posso te colocar no trono agora, eu posso te fazer o governador do mundo inteiro, se você tão somente me adorar. E ele atrai Jesus pelo quê? Pela concupiscência dos olhos, porque ele mostra a glória desses reinos. Ele mostra o poder. A gente não sabe exatamente o que veio na mente de Jesus. Hendrickson diz que é como se fosse assim, ao mesmo tempo tesouros, o luxo, o poder, talvez o poder bélico de alguns dos grandes impérios da época. Ele diz, você pode ser rei sobre todos, sobre tudo isso. E ele tenta atrair Jesus pelos olhos. Esta é então a ilusão de um meio mais fácil de obter a coroa sem passar pela cruz. O tempo todo, irmãos, o diabo está querendo afastar Jesus da cruz. O caminho da cruz é o caminho para a glória, é o caminho para a vontade do Pai, é o caminho para a nossa salvação. Mas Jesus responde como? De novo, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deuteronômio 6,13. É interessante que estando no deserto, Jesus estava aqui se identificando, ele estava se lembrando da experiência de Israel no deserto. Ele diz, olha, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele se recusa a se afastar do caminho da cruz. Ele não quer o meio mais fácil. Não é assim, o diabo sempre usa o meio mais fácil. Ele sempre diz para você que tem um atalho para fazer a vontade de Deus. Aliás, às vezes ele pede só que você desvie um pouquinho. Olha, só precisa você, só se prostra e me adora. É um ato apenas. Só quero isso. E eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Meus irmãos, a lição que temos aqui é que não importa o que lhe seja oferecido como vantagem, você nunca deve fazer de outro ser objeto da sua adoração, senão o próprio Deus. Aí nós chegamos então à terceira área. Diz a palavra do Senhor que ele levou Jesus a Jerusalém. Jesus precisava que as pessoas crescem que ele era o Messias, não é verdade? Que ele era o Filho de Deus. Qual seria a melhor forma, hein? A questão é que ele precisava passar pela cruz. E não fazia parte do plano de Deus que ele fosse rei por um poder militar, bélico, pela força, mas que fosse por meio do sofrimento. Então, o diabo o tenta dentro da área da soberba da vida. Por que o templo? Por que o lugar mais alto do templo? O templo sempre estava cheio de gente. Tinha gente adorando o tempo todo ali.
Gente vinha de todas as nações, judeus da dispersão vinham. Não sabemos exatamente a época, se era numa grande festa, mas de uma forma ou de outra havia gente ali. E aí o diabo diz assim, olha, se és filho de Deus, já que tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, tu és um filho amado. Ele não vai te deixar se esborrachar no chão, te esborrachares no chão. Atire, Deus vai te proteger. Às vezes a gente acha isso, né? A gente abusa da graça de Deus, né? Não, Deus é perdoador e a gente fica alimentando o pecado. E isso, segundo a Bíblia, é tentar o Senhor. Quando você abusa da liberdade, quando você abusa do cuidado, não, Deus vai me proteger, eu posso agir irresponsavelmente. Mas qual é o que está em jogo aqui? O diabo está tentando Jesus a buscar o louvor dos homens por meio de um espetáculo. Ele se atira, flutua, todo mundo vai crer. Esse homem é diferente. Essa é a ideia. Ou seja, a soberba da vida está ligada ao nosso desejo por reconhecimento, por admiração. E vem da inclinação para receber a glória dos homens. Nós ansiamos parecer mais do que ser, como eu já falei. E o diabo tenta incitar esse sentimento em Jesus, levando-o a tentar a Deus, abusando da providência, abusando do cuidado divino, ao se atirar da torre do templo. E o diabo aqui é mais esperto ainda, porque ele cita a Escritura. Irmãos, preste atenção. O diabo é especialista em Bíblia. Ele conhece a Bíblia decoradinho. Ele cita a Bíblia muitas vezes. Às vezes ele sobe o púlpito e cita a Bíblia. Irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode ter tudo o que você quer. Você é o filho de Deus, portanto você é o centro de Jesus. O diabo o tempo todo usa a Bíblia para enganar. Fora de contexto. Ele diz, se tu és filho de Deus, atira-te daí abaixo, porque está escrito, e cita o Salmo 91, versículos 11 e 12, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, e também eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse Salmo, meus irmãos, 91, provavelmente é um salmo messiânico. É claro que ele se refere àquele que está abrigado sob a sombra do Altíssimo, mas quem faz isso de maneira perfeita? Só teve um homem que ficou abrigado perfeitamente sob a sombra do Altíssimo, Jesus. Só teve um homem que foi capaz de pisar o leão e a áspide, e calcar aos pés o leãozinho e a serpente. Só tem um homem que se apegou ao Senhor de maneira perfeita com amor. E o diabo cita esse salmo, está dizendo, olha, o salmo diz isso de ti. Então te atira daí. Mas Jesus fala, aqui Lucas não diz, mas em Mateus ele diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, novamente, ele cita Deuteronômio 6, verso 16. Jesus está focado, a sua mente está na experiência de Israel no deserto. Israel tentou o Senhor, pondo o Senhor à prova. Nos dias de Meribá, em Massá, no deserto, eles tentaram a Deus. E Jesus está lembrando. E diferentemente de Israel, Jesus diz não para o diabo, Jesus obedece. Eu quero concluir aqui, observando que nós podemos traçar dois paralelos. De novo, eu quero chamar a atenção para os dois paralelos de Jesus, da tentação de Jesus, com outros dois fatos na história da salvação. O primeiro, eu vou citar em ordem inversa, o primeiro, ele é mais enfatizado por Mateus. A tentação de Jesus é um paralelo das tentações de Israel no deserto, quando Israel caminhou pelo deserto. Então há um paralelo entre Jesus e Israel, e ele é o verdadeiro Israel, ele é o Israel obediente.
Mas há também, e aqui é mais enfatizado por Lucas, um paralelo entre Jesus e Adão. É por isso que a genealogia de Jesus é registrada por Lucas retrocedendo até Adão. Observe que ele começa, era com Jesus como se cuidava, filho de Eli, Eli filho de fulano, e ele vai até o verso 38, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então há um paralelo entre Jesus e Israel, que foi tentado no deserto, e Jesus e Adão, que foi tentado lá no jardim. Então, estes são os dois paralelos. Mas também há um contraste entre eles. Entre Jesus e Israel e entre Jesus e Adão. Jesus consegue fazer o que Adão e Israel não conseguiram. Adão e Israel foram reprovados no teste. Eles pecaram. Jesus foi aprovado. Mas há outros contrastes, especialmente em relação a Adão, que eu gostaria de ressaltar, queridos. Então, isso mostra que Adão, na verdade, prefigurava Cristo. Adão era um tipo de Cristo. Quando Deus fez Adão, ele tinha em mente Cristo. Foi para Cristo que o mundo foi criado. Foi para a sua glória. Por meio dele, para ele, está lá em Colossenses. Então, o último Adão, ele é mais glorioso do que o primeiro Adão. Veja, primeiro, dois contrastes aí. Adão foi tentado, onde ele estava? No jardim. Não tinha pecado, não tinha fome. E diz a palavra de Deus em Gênesis 2:9 que ao redor de Adão, Deus plantou toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A mesma coisa que a mulher vê na árvore do conhecimento do bem e do mal, não era a única, ela não estava passando fome, não era a árvore nem mais bonita. A Bíblia diz que havia várias árvores belas à vista, agradavam os olhos e eram boas para se comer, agradáveis para alimento. Então Adão pecou, Adão foi reprovado no meio de fartura, de beleza, de abundância, de riqueza, de plenitude. Mas Cristo foi tentado no deserto. Cristo foi tentado no lugar de escassez. Cristo foi tentado sentindo fome, o que Adão não havia sentido até então. A tentação de Jesus foi maior que a tentação de Adão. Em segundo lugar, que eu acho mais tremendo, Adão, sendo homem, desejou ser como Deus. Mas Jesus, sendo Deus, aceitou a condição de homem. E Satanás diz, tu és Deus. Para Adão ele diz, tu podes ser como Deus. Mas para Jesus ele falou uma realidade, tu já és Deus, aproveita. Ele disse, não. Eu tenho um projeto, o projeto de ser plenamente homem. Que coisa maravilhosa, queridos. Sendo Deus, ele aceitou se esvaziar e ser homem. E a gente continua querendo ser Deus, né? A gente continua soberbo, a gente continua querendo ser o destaque da festa. A gente continua querendo ser autônomo. A gente continua querendo ter o controle absoluto. Mas aquele que tem o controle absoluto do universo escolheu ficar numa posição em que ele não tinha o total controle, segundo a sua humanidade. Ele é levado, ele é suspenso pelo diabo e colocado no pináculo do templo, em fraqueza. Ele tem fome para nos ensinar que ser humano é um projeto de Deus para nós e um projeto maravilhoso. Não só isso, ele continua homem. Então, ele nos elevou a uma posição muito maior, porque quem nos representa é o homem-Deus. Que posição maior nós poderíamos estar do que em Cristo Jesus?
Isso me leva, queridos, a trazer algumas aplicações muito rápidas aqui. E a primeira delas, Jesus é muito mais do que um modelo, meus irmãos. Precisamos entender isso. Ele não é tão somente um modelo. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer na conclusão. Jesus é mais do que um modelo. Por quê? Porque ter passado pela tentação e ter sido aprovado credenciou Jesus para ser um misericordioso sumo sacerdote. Sabe por que ele tem compaixão de nós? Porque ele sente. Sabe quando você passa por uma situação difícil? E depois que você passa por aquela situação, você encontra uma outra pessoa conhecida que está passando pela mesma situação. E aí, quem geralmente passou pela mesma situação tem maior capacidade de se compadecer daquela pessoa. Você sofre junto, você lembra. Essa é a ideia. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, meus queridos, no capítulo 4, no verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas em Hebreus 2,18 também está escrito: pois naquilo que ele mesmo pessoalmente sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Essa expressão, tendo sido tentado, ela traduz um verbo grego que traz a ideia de um fato, um evento no passado que tem resultados permanentes. Ele nunca esqueceu. Então, meus irmãos, Jesus é mais do que um modelo. Jesus é aquele que garante que eu e você podemos vencer a tentação. Presta atenção, crente, você está em luta. Talvez você esteja em luta com várias falhas do seu caráter, problemas de personalidade. Talvez você está lutando contra a ira, você é uma pessoa irascível, irritadiça. Talvez você esteja lutando contra uma mágoa que você não consegue perdoar. Talvez você esteja lutando contra a imoralidade, contra a pornografia. Você está numa luta que parece uma queda de braço. Jesus já garantiu a tua vitória, irmão. Você só tem que tomar posse. Isto você tem que tomar posse. Naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para te socorrer, está aqui. Ele não é um mero exemplo, ele pode te socorrer, porque quando você clama a ele, no momento da tentação, ele se compadece e ele intercede ao Pai por você, e o Pai o ouve. Então use esse recurso. Se precisar, jejue, faça uma campanha de oração, faça vigília, mas recuse-se a sucumbir ao pecado, irmão. Recuse-se a desistir, resista, lute, mortifique a sua natureza humana, porque Jesus venceu e é poderoso para te socorrer. E não só isso, você tem o Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito que ele mortificou a sua natureza humana. Não era pecaminosa, mas era humana. Porque quando ele sente fome e ele abre mão de transformar a pedra em pão, o que ele está fazendo? Mortificando o seu desejo, ainda que ilícito. Então, Jesus é poderoso. E você tem na sua intercessão um recurso. Segundo lugar, se Jesus é mais do que um modelo, todavia ele não pode ser menos.
Dizer que Jesus é mais um modelo não significa dizer que ele não é um modelo, ele também é um modelo. E aqui vem nossa segunda aplicação. Como nosso modelo perfeito, Jesus nos mostrou o caminho para vencermos a tentação. Jesus garante a nossa vitória sobre a tentação e Jesus mostra o caminho para vencermos a tentação. E aqui vem as últimas observações. Primeiro, nós só podemos vencer a tentação pelo poder do Espírito Santo. Não é na força do nosso braço, embora não sem esforço, mas é pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar a plenitude do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A palavra de Deus diz isso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Leia a palavra, ore, participe dos cultos, participe dos sacramentos. Busque em oração, na dependência do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, pela palavra de Deus. Não discuta com a sua cobiça. Não discuta com o seu eu. Só pregue a palavra de Deus. Se está escrito, simplesmente obedeça. Você não tem que ficar pensando em vantagens e desvantagens, mas trazer o que a Escritura traz. Jesus tão somente respondia à tentação dizendo, está escrito, acabou, não tem discussão, não precisa discutir com o diabo, não precisa dialogar com o seu coração, só proclame a palavra de Deus e obedeça. Leia em voz alta para você, sobretudo nos momentos de tentação. Leia textos que falem naquela área, leia para você, leia diante do espelho, em oração. É pela palavra de Deus. Por isso você precisa estudar as Escrituras, lê-la, se expor a ela. Onde tem exposição das Escrituras, você tem que estar presente. E em casa você tem que ler e estudar. É pelo poder da palavra que nós vencemos. Terceiro, o caminho para a vitória passa pela cruz. Você tem que negar a si mesmo. Então não é agradável você, na hora, dizer não à tentação, porque você vai negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, mesmo naquilo que é lícito. Às vezes eu preciso mortificar a minha natureza, os meus desejos, para obedecer a Deus. Então é o caminho da autonegação. Pelo poder do Espírito, pela palavra de Deus, negando-se a si mesmo. Que o Senhor Deus nos dê a graça, meus irmãos, de vencermos a tentação. E eu quero trazer o último texto da palavra de Deus. Capítulo 10, 1 Coríntios 10, 13, e encerrar com isso. Lá está escrito. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil. Mas para quem tem o Espírito de Deus não é impossível. E se você já caiu, levante-se. Confesse os pecados. Submeta-se à disciplina do Senhor. E siga em frente. A palavra de Deus diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, não veio nenhuma tentação sobre-humana. Mas Deus é... Crente, presta atenção. Deus é fiel. E não permitirá, não temos desculpa, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É a palavra de Deus, irmão. Não tem uma tentação que seja além das suas forças. Porque você tem força? Não. Porque juntamente com a tentação, ele vai prover livramento. A palavra livramento era a mesma para o desfiladeiro. Você tem uma cadeia de montanhas, vamos pensar em montanhas rochosas,
e você está cercado. Aí tem só uma brecha por onde você vai passar. É essa a ideia, de escape. Irmão, sempre tem um escape para toda tentação. E Deus é fiel, não tem nenhuma tentação que você passou, está passando ou vai passar. Não tem nenhuma que Deus não tenha providenciado o escape. Você só precisava olhar para Ele. Você só precisava ter o ímpeto de fugir, em vez de correr para cima. Para quê? De sorte que a possais suportar. Essa é a promessa de Deus. Então, irmão, tome posse da vitória que Cristo já conquistou para você. E lute com todas as suas forças, lute sem desistir contra a tentação, abandone o pecado. Trate o pecado, peça ajuda, submeta-se à disciplina. Diga não, porque naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tu és bem-vindo aqui.